Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham sim um belo dia. Boa lição. E hoje, terça-feira, 19 de maio de 2026, a lição 8 de hoje, ela tem como título Fé não é sentimento. A fé, ela não depende de sentimentos do ser humano, porque são coisas assim bem distintas, um do outro, se diferem, né? E assim, quem anda na vida por sentimentos, ela está totalmente fora da realidade, né? Porque a Bíblia diz que o coração ele é enganoso, como diz lá em Jeremias 17:9. A pessoa que vive uma fé baseada em emoções, ela está vivendo uma vida paralela e ela vai desenvolver um Deus que não existe, porque passa a acreditar em tudo, menos realmente no Senhor Jesus. A fé, ela é uma decisão com uma firme convicção baseada na palavra de Deus, a Bíblia, que nós podemos ver ali em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E assim Jesus, ele disse para todos nós que se tivermos fé, como assim um grão de mostarda, nós moveremos montanhas, né? Pela grandeza da fé que ela realmente transcende a tudo, que está lá em Mateus 17:20. Por isso que um grão de mostarda, ou uma semente de mostarda, nós podemos observar, sabe como ela é bastante pequena, né? Minúscula, né? E assim, uma fé também pequena, ela pode produzir e transformar em coisas grandiosas, uma mudança imensa na pessoa. E portanto a fé deve ser poderosa e forte no caminhar que o cristão tem com Jesus, a ponto de operar o que está além do humano. Começa a acontecer coisas sobrenaturais justamente por causa da fé. E assim como o grão de mostarda cresce, a fé se torna uma grande árvore também, como a mostarda, né? Algo grandioso, né? A semente da mostarda ela é pequenininha e nasce árvores estrondosas. Assim também a fé, porque nós somos realmente os ramos, né? Jesus é a videira, nós passamos a crescer cada vez mais e dar frutos, e bons frutos. E Mateus fala isso lá no capítulo 3, versículos 31 e 32. E assim os sentimentos, eles jamais devem dominar a nossa experiência religiosa e o nosso relacionamento com Deus. E na lição de hoje, ali em Efésios capítulo 2, versículo 8, ali mostra qual é o papel da fé na salvação. Porque a fé ela é um instrumento exclusivo de Deus, porque é um dom dado por Deus, pela qual as pessoas aceitam a graça de Cristo, né? Aceitam o sacrifício dele feito na cruz do Calvário em prol da nossa salvação. E assim a salvação é um dom gratuito de Deus, baseado em quem Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E ninguém pode alegar que não tem fé ou que Deus não lhe deu fé. Porque Deus oferece a todas as pessoas, basta que cada uma das pessoas peçam, né? Que você tem que pedir para você ter fé, porque na área de fé ela é um dom divinal. Primeiramente nós precisamos entender que fé ela não é algo assim concreto, né? Ela é uma resposta humana despertada pelo Espírito Santo, que ele inunda o coração, a mente da pessoa, e ela passa a crer e acreditar no Senhor Jesus. Deus é aquele que em sua graça, através do seu Espírito,
nos atrai para si quando nós permitimos, né? Quando nós damos o livre-arbítrio em decidir e permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Que nós podemos ver ali em Jeremias capítulo 31, versículo 3. E assim, nós somos salvos único e exclusivamente pela graça, mediante a fé que nós temos em Jesus, que é a resposta da graça de Deus concedida a nós por meio da morte de Cristo na cruz, onde nós cremos num Deus grandioso que nos criou, no mantenedor do universo, e Ele dá isto como o resultado da graça. Isso está bem no centro do nosso relacionamento com esse grandioso Deus, que Ele trabalha realmente no nosso coração. E assim, fé não é um sentimento. Muitos não exercem aquela fé que tem o privilégio e o dever de exercer, esperando muitas vezes experimentar aquela emoção, aquela sensação que somente a fé pode trazer esse sentimento, né, que não é fé. Que as pessoas confundem, né, essa fé através da emoção e que não é fé. Cabe a nós exercer a verdadeira fé, mas aquele sentimento, aquela alegria que vem do Senhor, quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração, a quem Deus dá a cada pessoa que a pede, né? E assim, a lição ela é maravilhosa por causa disso, porque conforme as Sagradas Escrituras, a fé não é um sentimento, né? Uma emoção, mas uma decisão firme, né? Uma decisão concreta, uma escolha, um ato de confirmação, de confiança na palavra de Deus, aceitando a Jesus como o Salvador e Senhor de sua vida, independente do que ela sente, né? Dependendo do que emoção que ela sente. A Bíblia afirma que o coração, os sentimentos são enganosos, são passageiros, enquanto a fé se enraiza na mente e ela é baseada na certeza das promessas bíblicas dadas por Deus que são cumpridas nas pessoas. A fé é como Jesus afirmou, é como um pequeno grão de mostarda que semeado ele vai crescendo e se torna uma árvore frondosa, e assim nós poderemos mover montanhas, que está lá em Mateus 17:20. O grão de mostarda, mesmo minúsculo, a ser plantado, né, com essa semente pequena, ele é resistente, que embora pequeno no início, cresce intensamente, uma árvore frondosa, produz frutos mesmo em meio a dificuldades, que está lá em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Assim a nossa fé deve exercer e não permanecer estática, parada. A fé vem ouvir a palavra de Deus e agir, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 17. E não pela busca de emoções, sensações espirituais que nós observamos, principalmente em algumas doutrinas falsas nos dias de hoje, né, que vivem de emoção e a pessoa chora naquele momento, naquelas pregações doidas que nós temos nas doutrinas falsas. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:3, que nós não devemos pensar de si mesmo além do que convém. Antes, pense na moderação segundo a medida da fé, para nós termos um relacionamento com Deus, com o Criador do universo. Quando temos fé, nós temos alegria, nós temos prazer, a vontade de agir, de querer Deus ao nosso lado, trabalharmos para isso, e passamos a observar os seus estatutos e mandamentos na íntegra, né? Puramente ter essa fé. E por isso que o verdadeiro adorador, através da fé, não se gloria, não se regozija pelo que o Deus realiza nele. Em Efésios 2:8, Paulo menciona que a salvação ela é um dom totalmente gratuito de Deus,
que as pessoas recebem através da fé. E a fé em Cristo Jesus. E não como resultado de obras ou méritos humanos que nós temos visto nos dias de hoje também. Nós somos salvos pela graça de Jesus somente mediante a nossa fé. Como diz lá em João 14,6, né, sobre isto. Assim, nenhuma pessoa pode alegar não ter fé. É somente pedir a Deus, porque Ele oferece isto, essa fé a todas as pessoas. Nós somos declarados justos somente pela fé em Cristo, pelo sacrifício que Ele faz por nós pecadores, onde Ele pagou a penalidade por seu sangue na cruz do Calvário. Enquanto a justificação é ser salvo da penalidade do pecado, a fé permite que o Espírito Santo realize a santificação em cada uma pessoa, em particular, que é um processo contínuo que vai isto, transformando o caráter próximo da conduta de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você tem que ver essas verdades, abrindo as Sagradas Escrituras. E se você não entende, você tem que pedir para Deus ter enviado o Espírito Santo e mencionar que você não está entendendo essa passagem. E o Espírito Santo irá realmente mostrar para você, irá realmente elucidar todas as suas dúvidas. E você verá que fé não é um sentimento. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.